e gruda no radinho. Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Luziânia, a rádio que faz parte do seu dia. Luziânia FM. A partir de agora, na Luziânia FM, tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação, Luiz Alberto. Vem comigo, está entrando no ar mais uma edição do programa Luziânia em Foco. Sou jornalista Luiz Alberto, estaremos juntos. Este é o meu, é o seu, nosso programa Luziânia em Foco no ar. Na rádio que faz parte do seu dia. Direção geral, Nélio Freitas, coordenação Denis de Oliveira. Grande abraço para a Grande Luziânia, Jardim Gá, IP, Marajó, você que está acompanhando aí, também na Fazenda. Ei, aumente o volume, aumente o volume. Você que também está nos postos aí de combustíveis, né? Sejam bem-vindos ao programa. Programa de cunho jornalístico, sempre recebendo profissionais de várias áreas do conhecimento. Aqui falamos sobre saúde, educação, esporte, religião, economia, direito, teologia e muito mais. E vamos para os destaques do programa. Motoqueiro ficou ferido após um acidente na tarde desta sexta-feira, dia 10, na Estrada Parque, cidade ocidental. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos à vítima e a encaminharam para uma unidade de saúde da região. A Guarda Civil Municipal também esteve presente e auxiliou no controle do trânsito durante o atendimento da ocorrência. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada e não há informações sobre o estado de saúde. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A Câmara Municipal de Cidade Ocidental foi invadida na madrugada de sexta-feira, dia 10. De acordo com as informações, o suspeito teria acessado o prédio pulando o muro nos fundos, passando pelo telhado e utilizando um aparelho de ar-condicionado como apoio para chegar até uma janela que dá acesso à sala da presidência. A janela, que possui grade de proteção, foi arrombada. No interior do gabinete, gavetas foram reviradas, documentos espalhados pelo chão e equipamentos danificados. A cafeteira foi levada, além disso, a fiação das câmeras de segurança instaladas no teto foi arrancada. Apesar da ação criminosa, a resposta das forças de segurança foi rápida. Segundo o comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, Major Fernando, o suspeito foi localizado e preso poucas horas após o crime. Abre aspas. Fomos acionados de imediato. Conseguimos acessar algumas imagens e localizamos o indivíduo nas proximidades. Efetuamos a prisão em flagrante. Fecha aspas. Ainda de acordo com o comandante, o homem já é conhecido pelas forças policiais por envolvimento em furtos a residências e comércios na região. Ele confessou o crime e, segundo a polícia, agiu sozinho. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da justiça. Após disputar a Copa do Mundo, o atacante Igor Thiago retornou à cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal, e revisitou o projeto social, onde deu os primeiros passos no futebol. Nesta sexta-feira, dia 10, o jogador esteve no Grêmio Cidade Ocidental, iniciativa que atua há mais de 28 anos no município, atendendo crianças e adolescentes por meio do esporte. O projeto é liderado pelo professor Sérgio, que também é pastor e foi o primeiro treinador do atleta. Durante a visita, Igor Thiago acompanhou o treino dos jovens, interagiu com os alunos e foi bastante tietado pelos participantes e moradores. A passagem pela cidade também foi marcada por reencontros e pela valorização de suas origens. Criado em cidade ocidental, o jogador mantém vínculos com o município, onde ainda possui familiares. Aí você ouviu os destaques do programa, agora vamos ouvir a participação da nutricionista Leila Marques. Vai falar aí sobre comer tarde pode interferir no emagrecimento e saúde? Será? Então vamos ouvi-la. Fala aí, Leila.
Boa noite, Luiz Alberto e ouvintes do programa Luziane boa em noite. Foco. De acordo com um estudo apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade em 2024, metade dos brasileiros adultos acima de 20 anos terão obesidade e mais 27% terão sobrepeso até 2044. É um dado preocupante, visto que a obesidade está associada a inúmeras doenças, como hipertensão, diabetes, entre outras. Há algum tempo se discute sobre o que fazer para emagrecer. Qual o melhor método de dieta, atividade física mais eficiente, mas o que muitos desconhecem é que até o horário em que se janta pode interferir nesse processo de emagrecimento. É o que mostra em um estudo experimental publicado em 2020, em que os participantes que fizeram parte desse experimento foram divididos em 2 grupos. Todos se alimentaram com dietas semelhantes, mas um grupo foi orientado a jantar mais cedo, por volta das 18 horas, enquanto o outro mais tarde, às 22 horas. O grupo que jantou mais tarde apresentou alterações como glicose mais alta e dificuldade para a digestão de gorduras. Em resumo, eles apresentaram alterações que a longo prazo podem contribuir para a obesidade e síndrome metabólica, ou seja, diversas doenças associadas. A obesidade, que é considerada doença, tem diversas raízes, e mais do que pensar em reduzir calorias, é necessário pensar no todo. A quantidade de comida é tão importante quanto a qualidade. E mais, o horário que se come, como vemos, também deve ser considerado no processo de emagrecimento e saúde. Então procure jantar mais cedo, com refeições de fácil digestão como sopas e caldos, além de ajudar no emagrecimento, contribui com a saúde. Para mais dicas de saúde e alimentação, acesse ao site leilamarques.com. Você encontra essa e diversas já faladas aqui. Leila Marques, nutricionista clínica, para o programa Luziane em Foco. Tá aí as informações da nutricionista, sempre abrilhantando aqui o programa, Luziane Foco. Hoje o programa está abarrotado, recheado de informações. Os meus convidados já estão aqui comigo. No primeiro bloco aqui, quem vai falar é o meu convidado, ele é pedagogo, teólogo, missionário, pregador internacional, conferencista internacional, o reverendo Jonavi Macena. Quero cumprimentá-lo aqui com uma boa noite. Boa noite, Luiz Alberto, é um prazer estar aqui no seu programa novamente, né? E também os rádio ouvintes que estão não somente no YouTube, na internet, mas por todas as ondas de comunicação. Toda Grande Luziane. Né? Toda Grande Luziane, Jardim do Ingá, né? O pessoal do DF também, em geral, que estão ouvindo também. Lá também da cidade de São Sebastião. Em Brasília? Em Brasília, isso. Nosso amigo também, apóstolo Jacos Santana, que foi comunicado, enviei, abraço a todos eles, né? Pastor Jonas, que não pôde estar aqui, mas sim, justificou a sua ausência por causa do trabalho de Santa Ceia hoje na igreja. Muito bem, o senhor hoje veio falar sobre o papel social da igreja, né? Sim. O papel social da igreja. E por que é importante, pastor, falarmos sobre esse tema aqui? É um tema super importante, porque desde a antiga aliança, né, que eu vou recitar passagem, por exemplo, como Êxodo 22, 21 ao 24, mas quero me apegar nesse texto de Levítico, que diz assim, Levítico 19, 9 e 10. Quando ceifares a colheita da vossa terra, não ceifarás totalmente os cantos do teu campo, nem recolherás o resto da sua ceifa. Também não vindimarás a tua vinha, nem recolherás os cachos caídos da tua vindima. Para o pobre e para o estrangeiro os deixará. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então eu trago uma manifestação da graça de Deus. Quando Deus fazia isso, por exemplo, um fazendeiro, né, vou traduzir para os dias atuais, se ele tivesse a sua propriedade, ele deixaria o canto da propriedade sem colher. É mesmo. Sem colher, para que o pobre, o necessitado, órfão, viúva, entrasse ali
e matasse a sua fome. Quer dizer, então a questão aí da fome, Deus sempre se preocupou. Quer dizer, e a regra final que ele fala, vocês também foram estrangeiro na terra do Egito. Como uma lei recíproca, né? Você foi cuidado, agora você cuida. A questão de ajudar um ao outro, né? Essa é a ideia, Sim, né? Essa é a sim. mensagem central. É, geral, né? Uma comparação. Porque o estrangeiro, geralmente, você não tem quem vai ajudar ele. Exatamente. Hoje nós temos trabalhos sociais, uma comparação nas cidades. Por exemplo, cidade grande de São Paulo. Né? Lá, o serviço social é ativo. Tem acolhimento, tem local para eles se alimentar. Aqui também nós temos na região, né? Exatamente. Que é o restaurante, né? Comunitário, né? Que atende as pessoas mais vulneráveis, né? Para suprir essa questão da fome. Só que a questão da obra da igreja, Jesus também falou a esse respeito. Né? No dia do julgamento, ele usando, né, que eu tive fome e deste-me de comer. Então essa é uma preocupação do próprio mestre. Né? Do próprio mestre. Ele se preocupava com isso. Tanto em uma das multiplicação do pão, os discípulos falaram, despede essa multidão. Ele falou, não, mas como? Eles vão desfalecer na estrada. Então Jesus se preocupou, né, em fazer o primeiro milagre da multiplicação para que todos fossem alimentados e pudessem se locomover para a sua região novamente, sem desfalecer na estrada. Isso é uma questão de misericórdia, né, de compaixão, que é sentir a dor do próximo, uma comparação. E a igreja, né, como representante do reino de Deus, como embaixadora, né, do reino de Deus aqui na terra, ela deve representar Jesus. Jesus jamais despediu alguém com necessidade, tanto na área física, como na área emocional, como na área das enfermidades, né? Financeira também, né? Financeira, né? Você sempre supriu todas as necessidades. E supria em glória uma comparação. Então nós vemos também uma coisa interessante, quando Paulo chega em Jerusalém, né? Ele recebe uma ordem dos apóstolos. E nessa ordem estava lembrar dos pobres e dos necessitados em Jerusalém. E Paulo fala que ele atentou bem para isso. Daí ninguém pediu tanto recurso no Novo Testamento, na era da igreja, como o apóstolo Paulo. Né? Ele recomendava às igrejas que Paulo separassem. fez uma campanha, né, para ajudar os necessitados da época. E era contínua. Era o principal foco do ministério de Paulo, a pregação do evangelho e suprir as necessidades daqueles que tinham necessidade. E nós vemos a igreja primitiva ali nos seus primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, né? Que a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum. Isso é interessante. Né? Até Barnabé tendo a sua propriedade, que é até escandaloso falar nisso hoje. Ele vendeu a sua propriedade, depositou todo o valor ao pé dos apóstolos e foi distribuído entre os irmãos que tinham o quê? Necessidade. Agora um ponto muito importante, Luiz Alberto, nessa noite nós observarmos, por exemplo, a Bíblia fala para nós socorrermos primeiro o doméstico na fé. Então esse assunto é muito forte. Se eu tenho uma igreja, né, que ela tem ofertas, tem dízimo, uma comparação, né, tem um caixa, uma tesouraria na igreja, não é verdade? E tem irmãos passando dificuldade, luz cortada, sem cesta básica. Falta de alimento. Falta de alimento, pessoal. Estou falando socorro em geral, uma comparação, né? Alguma coisa está acontecendo. Porque Paulo, usando a anatomia humana, ele fala, se um membro padece, todo o corpo padece. Então, na neurociência, até é um fator cerebral. Que o cérebro, né, deveria estar transmitindo aquela dor. Quer dizer, do membro do corpo. Então está tendo o quê? Uma deficiência acerca do socorro ao necessitado. E é a obra primordial da igreja. Né? Não é somente a igreja que faz essa obra evangélica, né? Há diversas outras entidades que fazem com grande propriedade essa obra de socorrer. Tem pessoa até que é assustador, né? Que não são cristãos evangélicos, uma comparação, que socorrem o necessitado. Eles fazem isso com esmero, com zelo,
né? Eles separam parte do que eles têm para o necessitado. Não é o que eu tenho sobrando, que restou. Você está entendendo? Parece-me que essa ideia da partilha, de compartilhar, de ajudar o próximo, Jesus também frisou na questão lá do jovem rico. Sim. Jesus tocou justamente em algo que... Era o ponto, porque ele tinha declarado os mandamentos. E João, ele escreve com propriedade. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, se alguém diz que ama a Deus, né, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, de todo o coração, de toda a alma, né, plenamente. Mas o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa importante nós salientarmos no texto, né, porque a pessoa só dá o que ele tem internamente. Então, se a pessoa não se ama, não tem amor próprio, ele não tem amor para dar. Porque ele não tem esse sentimento implícito, emplacado no coração. Né? Porque a árvore se conhece pelo fruto que ela produz. Você está entendendo? Não podemos colher de uma árvore outro fruto que não é original dela, uma comparação, entendeu? E e quais são os maiores desafios enfrentados pela igreja ao desenvolver projetos sociais? Eu já percebi que o senhor, observando os seus status, né? Eu já vi que o senhor também prega nas ruas. Sim. Né? Ali defende eu vi até a campanha do agasalho. Sim, sim. Porque nós estamos na época de frio aqui em Lusiânia, né? Sim, sim. Aqui na região aqui do Centro-Oeste. Na verdade, ô Luiz Roberto, pode nós temos um projeto em São Paulo chamado SOS Dramas Familiares. SOS Dramas Familiares. O nosso líder é o Clóvis e a doutora Ângela Durigan. Hoje é escritora de mais de 20 livros, como eu comentei com você. Sim. Né? A área dela é a área geralmente emocional. É uma mulher que transpira amor. E ela trabalha com os vulneráveis. E eu vou numa palavra mais forte ainda, os invisíveis. Os invisíveis. Então, na sociedade, alguém caído na rua. Alguém caído na praça. Alguém com fome. E esse alguém tem nome. Esse alguém tem família. Está entendendo? Esse alguém está distante. Talvez por um fator emocional, como muitos, né? Nem todos que estão na rua são usuários de droga. Existem muitos pais de família na rua. Muitos que vieram de um casamento fracassado, destruído. Isso. Quer dizer, caíram em depressão. Estão lá. Tinha um rapaz na 25 de março, na esquina do shopping 25 de março, que me chamou a atenção. Que eu já tenho aquela identificação quando alguém é adicto a alguma coisa, né? Uma comparação. Então, quando eu olhei, eu vi que ele não era um usuário de nada. E nem um alcoólatra. Você tá entendendo? E ele estava lá. Lá o pessoal dava café da manhã, todo mundo gostava dele. Aí eu entendi por quê. Ele me pediu um café da manhã. O senhor contando essa história aí, que o senhor vivenciou, que isso é muito importante, né? Isso é riquíssimo, não é fantasia, não é ficção, é história real. Lembrei-me de um livro também que eu li, que conta, nesse livro conta-se muitas histórias de pessoas que realmente, até doutores, PhDs, que por frustrações na vida foram às ruas, tornaram-se moradores em situações de rua e, infelizmente, seguiram por esse caminho, né? Sim. Na rua você se depara com uma coisa importante, porque é a questão de ouvir, né? É uma psicanálise clínica, na verdade, lá na rua, um atendimento presencial. Porque as pessoas querem falar e ser ouvida. Muitas vezes você vai ouvir ela meia hora, 1 hora, você não está perdendo seu tempo. Muito pelo contrário, você está fazendo uma obra social. Socorrendo alguém precisa ser ouvido. Que ele nunca foi ouvido a vida toda. Não foi ouvido na casa, não foi ouvido pela família, não é verdade? Não é ouvido na rua, pela sociedade. Há muitas pessoas deitando hoje na rua, internamente, que estão doentes, síndrome do pânico, fobia social, episódios depressivos, depressão, pânico e diversos traumas que eles carregam.
tanto da infância como da juventude, ou até mesmo aquele que teve uma juventude boa, uma infância excelente, mas chegou numa idade e ele passou por algo e ele porta o trauma para ser curado naquela área. Agora, quer dizer, se ele não é ouvido, que é a primeira parte da cura, ouvir, não é verdade? Então, quer dizer, um psicanalista pode ouvir umas 3 sessões, 4 sessões, uma comparação. Sem falar nada. Muito bem, programa Luziane em Foco, nesse primeiro bloco aqui, abordando sobre o tema, o papel social da igreja. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho continuarei aqui com o reverendo Jonabi Macena. E também com elas, né? As cantoras já estão aqui. Vou entrevistá-las em instantes. Você continue sintonizado na rádio, faz parte do seu dia. Acho que você tem que pegar assim. Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Luziane em Foco. Hoje falando sobre 2 temas, né? No primeiro bloco aí falamos sobre o papel social da igreja com o reverendo Jonabi Macena. E agora eu quero, daqui a pouquinho ele vai falar mais um pouquinho. Mas agora eu quero entrevistar aqui as minhas convidadas, as cantoras. Deixe-me ver aqui. Anotei os nomes aqui, anotei os nomes. Luísa Rodrigues e também a Isabelle Munique. Sejam bem-vindas ao programa Luziane em Foco. Boa noite. Boa noite. Quem falou foi a Isabelle, né? Sim, eu quero estar cumprimentando aqueles ouvintes, né? Seja esses que estão ouvindo no carro, em casa, ou aqueles mesmo que vão estar vendo pelo YouTube. E quero também cumprimentar meus familiares que possivelmente vão ver. Agora é a Luísa Rodrigues. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que acompanham a Rádio Luziane em Foco. Sou a cantora e compositora Luísa Rodrigues e hoje estou aqui com o coração aberto para responder as perguntas do Luiz. Muito bem. Olhe lá, hein? Quem está acompanhando você aqui é a sua mãe, né? Ana Maria. Isso. A missionária. Está ali só no manto, né? A guerreira. A guerreira. Muito bem. O tema de vocês é sobre música. O pastor com grande experiência também vai incrementar aí, vai fazer os comentários sobre o papel da música na igreja, viu, pastor? Como foi que você descobriu, Luísa, seu talento para a música? Então, desde pequena, meus pais sempre foram evangélicos e um dia minha mãe sentiu o desejo de louvar, então pegou um CD emprestado da irmã, inclusive era até a música da Ludmila Feber, Ouço Me Chamar. Essa é bonita. Essa é maravilhosa. E ela ouvia, ensaiava o dia todo e ali eu descobri o desejo de ser como a minha mãe, né? Que foi uma mulher que eu sempre admirei e dali surgiu aquele desejo de louvar. Então, e você, Isabelle, como foi que você descobriu o talento para a música? Talento é uma palavra muito forte, estou tentando descobrir até hoje. Tá tentando descobrir? Brincadeiras à parte, eu não acho que eu tenha o talento para música. Se eu tenho alguma coisa neste ramo, se eu tenho alguma coisa nessa vida, seja alguma habilidade, eu devo exclusivamente a Deus, a unção que nos é dada. Mas é fato de que desde sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de cantar e melhor ainda usar isso para adorar a Deus, né, o Criador de todas as coisas. E o que a música representa para você? A música, a música em geral, ela tem o poder de alterar a nossa emoção, de tocar nossa mente. É científico de que a música consegue atingir pontos na mente que, às vezes, uma palavra, às vezes, terapia nenhuma consiga alcançar. Então, a música, sem dúvida, é fundamental. Mas fundamental na igreja, falando, é aquela de adoração e louvor a Deus. Porque é fato de que um dia subiremos e estaremos louvando e adorando a Ele, como é a vontade do Senhor. E para você, Luísa, o que a música representa?
A música em si é um universo maravilhoso que eu sou apaixonada por ela, porque através da música o Senhor Jesus me curou, me tirou de um leito de morte e me deu o dom da composição também para, através da canção, do louvor, curar outras pessoas. Foi mesmo. E como foi assim a primeira apresentação de cada uma? Foi na igreja, no culto, qual culto, como foi? Então, chuveiro sempre, né? Chuveiro, Sim. O velho chuveiro. Minha mãe que o diz, né? Ouviu muitos gritos meus até eu aprender. Vocês sabiam que eu no chuveiro eu brincava de programa? Olha só. Aí eu falava, você acabou de ouvir agora Marquinhos Gomes, agora vamos ouvir. Talento já veio daí já. É porque meu pai, quando era pequeno, fazia o programa de igreja na rádio. Então eu sempre o acompanhava, né? O meu cunhado, ele faz culto com o filho dele no banheiro. Acho incrível. Gente, façam. O banheiro é bom porque dá um reverb muito legal. Sim. Na voz, né? Você fala e escuta. Acústico, né? Acústica. E aí, pastor, qual assim, o papel assim, da música? Qual a importância da música na igreja? Sim. Quero ler aqui Salmo 9:1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei todas as suas maravilhas. 138 primeiro também. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Nós vemos na pessoa de Davi, né? Que era um pastor de ovelhas e o seu instrumento é uma harpa, né? E todos os momentos de Davi, né? Ainda que não tenha um retrato explícito, né? Bíblico, né? Acerca desses momentos de Davi, mas nós vemos inúmeros salmos, né? Que Davi compôs de glorificação a Deus. Então, quando se olha para o inário judaico, né, que é o Salmo, você observa que o louvor ele é tão abrangente, né? E também na área, questão de expansividade da música, né? Que atinge todos os momentos. Momento de crise, surgem louvores, nós temos louvores na harpa, né? Que Sim. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando você vê a história dos escritores da harpa, uma comparação, né? E você vê como é que eles compôs, né? Vê a composição sobre eles, a inspiração, né? De Deus, foi um momento de grande dificuldade, de grande luta. E esse louvor sai como um recado, né? A pessoas que estão passando naquele momento. Então ela atinge totalmente, é terapêutico. Foi como a cantora falou aqui nessa noite, né? E a gente observando, nós que somos assembleianos, assim, quem acompanha, né, da Assembleia, percebem que a mensagem é tão forte que tornou-se tradição. Sim. Tradição. E outra coisa, há você muitas vê... músicas aí da harpa É porque desde o Antigo... mais de 40 anos. Desde o Antigo Testamento, né? Tipo os levitas. Segundo já havia até 4.000 cantores que se colocavam em degrau para louvar. E quando eles começavam a profetizar, né? Tá dizendo lá no texto, né? Por meio dos instrumentos de música, a glória de Deus tomava totalmente o ambiente. Houve situações que eles não conseguiam se colocar de pé para ministrar. Sim. Então, quando eu estou usando o judeu, né, em primeiro plano, eles quando iam adorar, eles sabiam atrair a presença de Deus. Porque a Escritura está dizendo, este é o povo que eu criei para que me desse louvores. Muito bem. Agora, como é poder estar ali apresentando Luísa e Isabelle? Como é poder estar ali apresentando e perceber as reações das pessoas sendo tocadas, algumas chorando, outras se alegrando. Como se explicar esse momento, Luísa? Então, acredito eu que quando você passa de nível, como que eu digo isso? Deixa de ser simplesmente servo e passa a ser realmente filho, tem uma intimidade maior com Cristo, você entende que aquilo não é sobre você, não é sobre a sua voz, mas sim o poder
de Deus, o Espírito Santo movendo ali. Então, a música em si, ela tem o poder de curar, mas eu acredito que maior que isso é a sua fé. Quando você está louvando, você tem aquela fé que pessoas estão sendo curadas, correntes estão sendo quebradas. E quando eu vejo isso acontecer, eu fico maravilhada com o poder, a soberania de Deus e a misericórdia dele através da minha vida, porque eu, Luísa, não sou nada sem Jesus. E pela misericórdia dele, de todos os livramentos e milagres, ele me tirou de um leito do hospital e eu poder estar ali louvando, adorando ele e dando a minha gratidão a ele, pessoas sendo tocadas, é algo inacreditável. E você, Isabelle, qual a sua complementação? Não tem preço, né? Você vê o poder que Deus consegue exercer na vida de uma pessoa através do louvor, né? Porque através do louvor uma vida pode ser curada, através do louvor alguém pode ser consolado, então não Sim. tem preço. Quantas das vezes a gente escuta a letra de um louvor e a gente se identifica com aquilo que está passando. Davi mesmo, o salmista vai dizer, por que está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Deus o meu auxílio. Então, muito vale um louvor, porque cristão fiel louva e escuta o louvor na prova, na felicidade, na bonança. Então, quando você está ali louvando e você vê que isso impactou, vê o poder de Deus no louvor, chegando na vida de uma pessoa, chegando na vida daquela pessoa que está ouvindo, aquelas pessoas no meio da igreja, é indescritível, não tem preço, incomparável. Pastor Jonabi, o senhor como pregador aí, conferencista internacional, qual é esse casamento da música com a pregação? E aí? Eu creio assim que o ambiente é preparado por meio do louvor, né? Sim. Um culto só de palavra, igual fala, né? Chegou o melhor momento, como o pessoal geralmente pronuncia, né? Mas não chegaria esse melhor momento se não tivesse uma preparação de solo para receber a semente. Tudo é importante. Tudo é importante, né? Claro, um ambiente preparado. Tipo da harpa, né? Quer dizer, eu venho de uma família, por exemplo, que nós temos cantoras. Rebeca Massana é uma cantora adventista do sétimo dia. Então louva na Novo Tempo, no programa Caixa de Música, é minha sobrinha. Quando eu falo de louvor, eu falo de perfeição de voz no meio deles. Porque há um ensaio, né? Há um preparo, há o coral, né? Então, veja bem, só que eu vejo que o importante do louvor é fluir do coração do adorador. Sim. Para aquele que tem que ser adorado, que é Deus. Por isso, eu não vou te louvar da boca para fora. Não vou te louvar, tipo, para mostrar a minha voz, que eu louvo bem, entendeu? Eu sou tipo Pavarotti, entendeu? Não é nada disso. Eu vou te louvar de todo o meu coração. Né? Quer dizer, plenamente. E aquela mulher samaritana, você lembra a preocupação dela? O local da adoração. O importante, pode concluir aí, mas eu só queria que o senhor frisasse sobre o que é esse louvar do coração. Ele é um louvor... Pode concluir sobre a mulher. Sim. Lá. Então a mulher ela queria saber o local da adoração, a geografia da adoração. Para ela, lá no Monte Gerizim. Quer dizer, para os judeus era no templo em Jerusalém. Jesus qualificou algum desse lugar? Não. Não. Ele não falou do local. Sim. Não falou do ambiente. E até a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quer dizer, também geografia. Então a geografia ali, Jesus quis dizer, aonde Deus houver... está preso ao templo, né? Onde houver um adorador que adore o Pai em espírito e em verdade, ali o Pai se manifestará. Então a questão do louvor hoje, para a atualidade, ele sempre existirá. Tanto que há um salmo que respalda que o louvor permanece eternamente. Quer dizer, ele vai continuar na glória a adoração por meio do louvor. Exatamente. Agora, por falar em adoração, é possível louvar Deus, Luísa, Isabelle, em todos os estilos? Responde ou passe. Quem é que vai falar? Pode ser você, Isabelle. Vai lá. É uma pergunta polêmica, né? Tinha que chegar nela, né? Todos os estilos, assim, né? Porque tem muito rap cristão ali que é cristão sendo que adora a Deus, né? Mas eu acho que vai
de acordo com cada um, de acordo com o discernimento e o mover do espírito de cada um. Porque, por exemplo, minha mãe certa vez reclamou de um louvor que tinha um toque de sertanejo, né? Ela falou assim, nossa, misericórdia, é louvor, mas eu escutei, eu automaticamente lembrei dos tempos do mundo em que eu bebia cerveja, entendeu? Então, é realmente uma coisa pessoal que vai de cada um. Então, Luiz, uma vez a minha mãe me fez uma pergunta, e ela perguntou, Luiz, você sabe o que é fé? E eu, mãe, eu sei. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Aí minha mãe, sim, mas o que é fé? Aí eu, poxa, eu achei que era isso. Aí minha mãe pegou e falou assim, a fé é você acreditar que Jesus em todo tempo está do seu lado. Então Jesus está todo tempo do nosso lado. Então, quando eu vou cantar um rap, ou eu vou cantar um sertanejo, aí eu me pergunto, será se Jesus está se agradando com essa minha atitude? Então, quando você tem uma intimidade maior com Cristo, você tem esse discernimento se Deus está se agradando ou não. Porém, existe um universo musical, que tem vários ritmos, que é a cultura de cada local, né? Eu não digo que é errado, eu digo que vai de cada um. Tipo a nossa cantora, que ela se referiu que a mãe dela se lembrou dos tempos antigos. Se está fazendo ela se lembrar, ela vai ouvir? Não. Mas talvez haja outra pessoa que escute e não se lembre. Então, não está errado, né? Cada um tem direito de expressar a sua opinião, claro, sempre de acordo com o que Cristo quer para cada um de nós. Pastor Jonabi, antigamente, há 35, 40 anos, eu ouvi até um cantor muito famoso gospel, o Chagas Sobrinho, falar que quando ele começou a gravar músicas no estilo forró na igreja, era até disciplinado. Isso em relação à Assembleia de Deus, né? Que havia um certo preconceito, que não podia cantar aquele estilo porque era muito badalado. Hoje tornou-se comum. Sim. O pai dos cantores, para mim, considerado no Brasil, na área de Leonardo Gonçalves, Sérgio Sass, é o Álvaro Tito, né? Álvaro Tito, Álvaro Tito lançou um ritmo que era proibido na sua época. E ele mesmo conta. É muito diferente a maneira dele. Ele canta com propriedade, né? E ele tem voz, e ele tem todas as vozes ao mesmo tempo, entendeu? Tem a Elvira também, que é uma cantora, se eu não me engano, é irmã do Álvaro Tito. Eu gosto do Álvaro Tito. Eu já vi os dois louvando em dueto, nossa, extraordinário. Agora, então, eu como percorri alguns países e estados brasileiros, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, não vou citar aqui o ministério, que tem timba lá. Tem timba. Cavaco, pandeiro. Então é cultural. Justamente. Entendeu? Quer dizer, então cada cultura louva de uma maneira. Até porque o Brasil é um país multicultural, né? Sim. Aqui no Goiás, por exemplo, predomina o sertanejo. Sim. O sertanejo raiz, o modão, agora o universitário. Né? Você vê grupos de forró, né? Só que na Bahia já é outro estilo, né? Sim, outro estilo. O axé lá predomina. Sim, porque ele veio mais no estilo africano, né? Exatamente. Traz cultura negra mesmo, né? Só que existem igrejas americanas que são dançantes também. Os venezuelanos, tive na Venezuela 1 ano e 7 meses atrás, São Félix e Porto Ordaz. Para mim, a Venezuela é maravilhosa. As cidades venezuelanas, né? As costas venezuelanas, e é muito rica a Venezuela. Só que os irmãos, quando eu vi eles adorando, olha aqui, Deus desceu naquele lugar. Porque os irmãos não tem limite para adorar. Se sentir de correr, ele corre. Você tá entendendo? Levantar a mão, levanta. Você tá entendendo? Porque é uma expressão, por exemplo. A pessoa... Não há problema algum. Não, a pessoa está assim na presença de Deus na igreja, chorando. Não tem gesticulação nenhuma. Eu acho... Amém, é o estilo dela adorar a Deus. Eu acho igual, como um amigo meu que é teólogo, ele diz... Acho que o crente, ele já vai para a igreja emocionado. Sim. Sim. Como assim, Luiz Alberto? É conforme o salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Só pelo fato de dizer, alegrei. Vamos para a igreja, para o culto, já fica alegre. Então é uma emoção. Então não há como desclassificar ou desassociar emoção da razão. Sim. Não é? Somos
somos compactados com razão e emoção, não há como. E eu traduzo como um encontro verdade? espiritual, do nosso espírito com o espírito de Deus. Então, Então, exatamente. todo momento que o nome de Deus é pronunciado, independente do ambiente que você está falando o nome dele, uma comparação, ele vai se manifestar. Que ele está sendo adorado naquele ambiente, Eu entendeu? vou até mandar um abraço para ele, Ismael, ele é pregador, evangelista e teólogo. Muito bem. Agora, quais foram as influências de vocês, Luísa e Isabelle, na área da música? Qual foi assim, quais são os cantores, ou qual cantor ou cantora que vocês mais gostam? Ah, Lázaro, né? Lázaro também que dá pra pontuar. E o né? Lázaro gostava de cantar axé, né? Isso, então, Axé. dá pra pontuar que essa questão que foi falada aqui, né? Que Lázaro, Onde ele quem é sua tinha, vida? sim, ele tinha um ritmo mais diferente, né? Entendeu? É aquela. Baiano, eu sou de Jesus. estilo baiano. Aquela eu sou de Jesus. Tinha um ritmo diferente. Canção. Acho. Isso. Canção e louvor também eu gosto bastante porque é completamente cristocênico os louvores dele, é de tocar a alma, é avivado, entendeu? Não só na questão de consolar a alma, mas a questão também de que você sente vontade de pular, de louvar, adorar. Foi citado também, mais ou menos, também novamente aqui, né? Se tu sentir vontade de pular, tu pula, se sentir vontade de dançar, tu dança, né? E não há problema algum. E né? não há problema algum, né? Esse é o verdadeiro cristão. Davi dançava, né, Débora? Isso, e se Davi alegrava não na apenas presença de Deus. Não era apenas compositor, e nem cantor. Sim, era um Era adorador. dançarino. de Jeová. Adorador no espírito de verdade. Né? Entendeu? Até porque é bíblico, né? Cantar e dançar para a glória de Deus, Miriam né? dançou, né? Quando o mar se abriu. Isso. Pegaram o Bateu o seu tamborim lá. tamborim, é incrível, é incrível. Então, é questão de cultura mesmo, de cada denominação também, né? E também as cantoras mais atuais, né? Tipo Larissa Pires, Kemily Santos, enfim. Luísa, quais são as suas influências? Quais foram? E você já falou sobre a Ludmilla. Ludmilla é muito Sim, Ludmilla, Cassiane. Eu sou um pouco mais raiz, né? É Vocês raiz. podem ter percebido. Fui bem instruída, né? Cassiane, Rose Nascimento, Matos Nascimento. Assim, a primeira canção que eu cantei, eu tinha 5, 6 anos, se eu não me engano, foi da Cassiane. Mergulha qual? agora, vai a fundo, mais profundo do rio que nasce do coração de Deus. Ensaiei bastante. Eu pensava que seria com muito louvor. Olha só, não. Porque Foi, essa- sim, mais conhecida, né? E minha mãe sempre ouvia Cassiane, então não tinha jeito, né, gente? A sua mãe é pura, Cassiane? Minha mãe é Cassiane pura. Deixa eu mandar um abraço aqui para o final, o Diego aqui, ó. Boa noite, é o Diego de Santa Catarina, Tubarão. Tá nos acompanhando aí, viu, olha lá, ó. Mandou uma mensagem aqui. A Deilson também. A Dilson, né? O Wilson. Mandou uma mensagem também aqui. Deixa eu ver. Helenice. Mandou uma mensagem de boa noite, com muitas bênçãos. Rosemary enviou-nos aqui um vídeo, né? Pensamento do dia, boa noite. Obrigado, Rosemary. O Márcio Souza está perguntando aqui, é nesse zap que pede música, campeão? Ó, eu falei, é o zap da rádio, tá registrado aqui, vou deixar para o próximo programa musical, que esse aqui é um programa, este é um programa jornalístico, não passa música, né? O Wilson, a Neiva, olha, todos participando aí do programa Luziane Foco. Agora, pode-se cantar música secular e música gospel ao mesmo tempo? E aí, pastor? Vamos ouvir as meninas, as cantoras falarem sobre isso, o senhor vai dar o seu parecer. Porque hoje em dia, muitos cantores estão seguindo carreiras paralelas, né? Sim. Cantando em igrejas e cantando em música secular. E aí? Pode cantar, na sua opinião, Luísa? Então, Luiz, vamos de novo jogar pra minha mãe? Sim, sua mãe é. Minha mãe me instrui direitinho. Então, em uma de muitas mãe é conversas. assim Não, minha mãe é maravilhosa, Sua mulher mãe de é Deus. vai assinar embaixo, vai? Sim. Em uma de muitas conversas com a minha mãe, eu perguntei pra ela, mãe, como que eu sei que o que eu tô fazendo tá agradando a Deus? E ela falou assim, filha, é o seguinte, se o que você faz é benefício pro céu, então Deus está se agradando. Então, eu, Luísa, não canto músicas seculares, porém, escuto, tá? Porque tem o trabalho que eu faço, eu sou compositora. Então, dentro da composição, você tem que estar aberta a vários ritmos, porque a música tem harmonia, melodia e ritmo. Então, a gente tem que fazer essa separação, né? Então, assim, eu, Luísa, faço tudo o que for de agrado a Deus. E se eu sentir que eu estou errada, eu não faço.
né? Então eu canto somente na igreja porque eu sei quem eu sou, sei para onde eu vou, e seguir Jesus é uma renúncia, né? Você deixar de ser você, deixar a carne de lado e viver para Cristo. Então é uma renúncia que você tem que estar sujeito a fazer para poder seguir a Cristo, e é isso que eu faço. Eu renuncio os meus desejos carnais e vou seguir a Cristo. Muito bem, o Diego deu aqui o feedback, é a primeira vez que estou escutando vocês. Muito obrigado, viu? Sinto-me honrado aí por você estar escutando o programa Luziane em Foco, né? Diretamente de Santa Catarina, Tubarão, mandou aqui no zap da rádio. Isabelle, e aí? Qual é o seu parecer? Se um cristão pode ou não pode escutar música na sua opinião, mundana? né? Lembrando que cada um, né? Mas na sua opinião. Na minha opinião, é como foi dito aqui, né? Vai de acordo com o teu Espírito Santo. Porque um cristão que realmente é portador do Espírito Santo, aquele que realmente tem compromisso com o céu, aquele que realmente anda segundo a verdade, anda segundo a palavra e quer realmente ter um compromisso, não vai estar escutando, vai evitar música mundana, vai evitar tudo aquilo que não provém do reino dos céus, né? Porque é dito, de uma fonte não sai duas águas, não tem como servir dois senhores, mas é claro, tem casos e casos, né? Porque vai ter cristão que não se incomoda, né? Ou vai ter cristão que às vezes é igual foi dito a cantora aqui, né? Porque ela trabalha com isso, mas por ela não escuta, né? Mas é o trabalho dela, é o ofício dela. Só que o certo mesmo é um cristão viver para Cristo. Por quê? Aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus, né? São duas coisas que se distinguem completamente diferentes. Muito bem. Pastor Jonas, e seu parecer aí teologicamente, nós biblicamente? não podemos flexionar a verdade, né? A verdade, nós não devemos servir a dois senhores. Devemos de aborrecer um e agradar o outro, uma comparação. Amós 5:23 tem um versículo que diz assim, ó: afastai os estrépitos dos teus cânticos, porque senão não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Sim. Então a primeira mensagem de ministração sobre louvor eu ouvi nesse tema. Nossos pais da igreja, né? Das nossas igrejas, uma comparação, né? Não quero aqui citar nome, mas são pessoas que são elibadas na área teológica e têm grande conhecimento. Então nós não podemos, na minha visão pessoal e bíblica, servir a dois senhores, entendeu? Porque se há uma renovação da mente, uma comparação, há uma mudança. Fala que nós não podemos servir a Deus e servir ao mundo, uma comparação. Sim. Servir a Deus ou a Mamon, né? Ou vice-versa. Agora, quando você vai para Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 22, e quanto à maneira de viver do passado, despojai-vos do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis. Metanoia, metamorfose, renovação de mente, uma renovação plena. Então é você deixar aquilo, uma comparação, né, para viver o novo. Então existe aqueles que estão presos ainda a isso, uma comparação, entendeu? Só que biblicamente, teologicamente falando, nós não podemos servir a dois senhores, uma comparação, né? Você vai adorar a Deus. Quem vai se movimentar na sua vida é o Espírito Santo, te inspirando, te conduzindo. Mas tudo bem, é a opinião do senhor, mas aí o que o senhor diz sobre cantar música gospel romântica? Qualquer louvor, eu estou falando louvor, por exemplo, uma comparação. Sim, música, porque hoje existem. Nós falamos sobre o ritmo, uma comparação. Agora a música gospel romântica. Eu ouço, por exemplo, aquele começo, meio e fim, Rosa Nascimento. Se você vê os louvores ali, são tudo meio americanizado e bem romântico o estilo deles. O estilo de louvor, uma comparação. E eu acho extraordinário. Sobre a questão do ritmo do louvor, para mim, entendeu? Aquilo que apraz a minha alma, que traz a presença de Deus, uma comparação, né? Assim, uma letra romântica, pronto. Então, letra romântica, eu vou falar, pessoas que são casais, né? Que fizeram inúmeros hinos. Sim, um dia desses eu vi um vídeo da Cassiane cantando para o Jarinho. Uma música que eles gravaram há muito tempo. Né? Sim.
Não só ela, como outros casais também, né? Sim, porque às vezes algumas denominações ainda não concordam com essa, mesmo sendo música gospel romântica. Mas se tem uma inspiração, uma comparação. Né? Que é a questão da família, por exemplo, né? Tem que ter o discernimento de não profanar o seu lar. Então, se está profanando o seu lar, os seus ouvidos, não tem que ouvir, né? Então tem que ter esse discernimento da letra da música. Sim, sim. Até porque há um livro na Bíblia, né? Que é um livro romântico, né? Uma poesia, né? Cantares de Salomão. Feita de Salomão para Sulamita. É até absurdo hoje para nós, não querer falar, mas era o ápice. Então, não há como, o ápice do elogio naquela época. Não há como espiritualizar algo que é natural, algo que é natural, né? Até porque em casamento também não vai cantar Foi na Cruz, ou vai? Não. Não vai cantar, mas vai a cantar. própria harpa ensina isso, né? Há hinos específicos para cerimônias específicas, uma comparação. Exatamente. Mas hoje as coisas estão mudadas, né? Porque eu ouvi até um casamento de vários casamentos, pessoas pentecostais, né? Neopentecostais, pulando no mistério no dia do casamento, os noivos. Sim. Né? E também, eu achei engraçado um vídeo de uma irmã que ela tinha acabado de casar e quando ela com vestida de noiva ainda, saiu com uma certidão de casamento. Sim. Aí ela disse, aqui! Aí citou o nome do inimigo lá. Sim. Você falou que não ia casar. Aí. Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Tá vendo aí? Então as coisas estão mudadas, não é só romântico hoje. Sim. O pessoal não está mais romântico. Sim, mas eu tô falando, hoje é geral. Na verdade, se tivesse o casamento é escolhido pelo casal. Sim. A forma deles, se eles têm um hino... Mas é fora do comum, não é verdade? Mas o que eu acho interessante é que o nome fala, né? Uma música gospel romântica. É romântica, mas tem aquela base, fundamento em Deus, né? Tem base bíblica. Dedicando ali o casal, muitas das vezes, a Deus, né? Foi o que a cantora acabou de falar ali. Até no Bruna base, Carla gravou a música também. Tem base bíblica. Sim. Inspiração. Quer dizer, a inspiração é a escritura. Nós vemos todos os hinos da harpa. E os cantores também, como esse nós citamos agora, Álvaro Tito, Marcos Antônio, né? Que já tem diversos ritmos, né? Atualmente, uma comparação. Ele tá fazendo várias mudanças em questão de ritmo. Sim. Então, quer dizer, e que até vi ele já louvando, né? Outro movimento também que é fora do gospel, uma comparação, entendeu? Agora, uma última pergunta aqui. Você, Luísa Rodrigues e Isabelle Munique, vocês percebem mudanças no cenário gospel atual? Durante esse tempo que vocês cantam, vocês percebem mudanças? Perceberam mudanças? Sim, ainda mais a questão que aquele estilo, worship, tem crescido mais, né, atualmente, né, que antigamente era mais famoso, mas os louvores pentecostais, assembleanos, né, e às vezes a música worship não tinha tanto espaço, né, mas hoje em dia cresceu mais e é ótimo, porque de toda forma, sendo de adoração a Deus, é maravilhoso. E aí? Então, Luiz, acredito que o que mudou nesse mundo gospel musical foi que agora você observa que é só o comércio. Né, o pessoal está tão preocupado de ter visualização, de ser conhecido, do nome ser levado aos quatro cantos da terra, que esquece que o foco não é só você abrir a boca e soar um som. Né? Você está ali adorando a Jesus para almas serem resgatadas, vidas serem curadas. E hoje em dia o pessoal não está muito se importando com isso. Ele se preocupa mais em ser vistos. Mas, na verdade, quem tem que ser visto é Jesus, porque o louvor só cura com a presença de Jesus. Então, a diferença que eu vejo dos tempos antigos para os atuais é isso. Que hoje eles estão comercializando muito o louvor. E estão esquecendo do foco principal, que é o reino. Aí ela falou algo importante aí, pastor, sobre a questão tanto o pregador quanto o cantor, quem se destaca ali, se aparece, tem que ter o máximo cuidado, na verdade. Sim. Cuidado pleno, na verdade, né? Porque, na verdade, o que acontece, eu vejo assim, né? Nós dialogamos esse dia particularmente, né, a respeito. Eu estou falando em relação ao cuidado de ter um equilíbrio para a soberba não tomar de conta. Sim. Eu vou até citar um exemplo de um cantor que talvez há 8 anos, ele estava no auge. Sim. Cantor gospel. Cantando em todos os lugares, todo mundo aplaudindo, fazendo shows e mais shows nas igrejas. Mas ele bateu no peito certo dia e disse que ele cantava melhor do que todos os demais. Sim. Não sei, talvez vocês vão lembrar. Eu vi a mas não vou falar o dele nome. Pós isso daí e tal, que é a regeneração, a recuperação dessa imagem, a comparação.
Foi né? cruel. Hoje ele está até pastoreando, na verdade, fora do Brasil, né? Teve na marcha em São Paulo, né? Marcha para Jesus, que é dirigido pela Renascer, né? Sim. A direção. Só que eu estou falando para você uma coisa. A minha questão, para mim, onde há Deus, a manifestação de Deus. Sim, mas estou falando do autodomínio que o cantor deve ter. Porque às vezes vai recebendo muitos elogios. Sim, sim. Salomão escreveu que o homem é provado pelo elogio, né? Sim. Na verdade, o bajulo, né? A bajulação é muito perigosa. Aquele que nos bajula, ele está arrumando um laço para os nossos passos. Sim. A Bíblia diz isso, o Provérbios diz isso. Então, o bajulador, na verdade, né? Não só na sociedade ele prejudica, na verdade, que ele infla o ego das pessoas, mas é o que eu falo, Gilberto, é tendencioso isso daí. Por quê? Tem pessoa que não pode fazer uma faculdade. Porque se ele fizer uma faculdade, meu amigo, você entendeu? Ele já se elevou e é mais do que todo mundo, uma comparação, entendeu? Então eu tenho presenciado isso. Deve-se no ter Ministério cuidado. da Palavra, a mesma maneira, a mesma forma de ter uma comparação. Quer dizer, você tem que ter para que Cristo seja o foco da sua mensagem. Cristo seja o foco da sua adoração. O nome dele que deve ser glorificado. Sim, agora onde ele está, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. Que é a pergunta mais feita hoje, onde estão os milagres? Estão acontecendo em grande escala. É só acompanhar a pessoa que é usada nessa área. Uma comparação. Então, Cristo, nós perdemos um evangelista, né? Alemão, Reinhard Burke, né? Que ele ganhava numa semana 4 milhões de almas nas cruzadas nos países negros. Esse é um evangelista alemão. Dorme no Senhor. Temos o Joshua, né? Tibi Joshua, que faleceu também. Depois de uma grande mensagem, ele vai para o escritório e não sai. Quando foram conferir. Agora, coisa que é muito simples, a pessoa agora vai tocar depois que a pessoa morreu, a comparação, né? Uhum. Mas quando ele estava em vida, esse homem ia com o próprio jato em países. E ele deixava ofertas absurdas para aquele país. Você está entendendo? Era um homem multimilionário. Que tinha o seu jato próprio para suas missões. Uma comparação, entendeu? E ele tinha essa preocupação. Então, tem muitos ministérios que glorificam a Deus, sim. Né? E eu prefiro, hoje em dia, por exemplo, olhar para ministérios espelháveis, né? Que são realmente espelho para a sua vida, para seguir. Aí você critica menos e peca menos também, uma comparação, né? Uhum. Questão da crítica, né? Porque a crítica nós temos que observar. Eu digo assim, em relação à postura, que deve-se ter o cuidado para não tomar glória para si. Sim, sim. Por exemplo, quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, sim. Cornélio quis adorá-lo. Ele falou, não faça isso não, porque eu sou homem como você. Isso é tão forte, Roberto, que lá em Apocalipse... Então, os elogios é bom, João, mas tem que ter cuidado. João, depois de ver toda a revelação do Apocalipse, né? Ele vai se prostrar diante do anjo. Fala, não faça isso. Eu sou teu conservo e conservo dos seus irmãos. Adore a Deus. Pronto. Pedro é muito bom, porque Pedro pega Cornélio pela mão. Você está entendendo? Paulo também, né? Lá em Listra e Barnabé, não é verdade? Exatamente. O povo já pega um boi e começa a querer matar, não é verdade? Somos apenas os cantores, os pregadores sim. Que servem a glória a Deus, é de Deus. São apenas instrumentos, né? Só que a mensagem que eu quero deixar para vocês um dia, deixe Deus vos usar. Exatamente. Com plenitude. Não deixe se abater por mensagem subliminar. Hoje está sendo muito, hoje em dia, o altar para ser um desabafo. Uhum. Um louvor para ser um desabafo também, entendeu? E um recado para atingir alguém, uma comparação, entendeu? Direta, né? Que é sim, está. Então isso é vergonhoso para o Evangelho, vergonhoso para Cristo. Quer dizer, é um sacrifício de tolo, porque Jesus não vai receber esse sacrifício. Sim. Que a Bíblia fala que quando nós chegarmos diante do altar para oferecermos a nossa oferta e lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós, eu não posso ter contra ele. Senão não é bem para mim estar lá no altar, uma comparação, entendeu? Para mim deixar a oferta, ele não despreza a oferta. Deixe diante do altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, vem e oferece a oferta. Como agora eu estou, em outras linguagens bem popular, descendo o bambu no irmão lá de cima, né? Uma comparação. Usando o microfone como arma.
Quer dizer, então existem diversos fatores que nós chamamos de discernimento. Tem que saber, né? O dom de discernimento é algo tão importante hoje que você vê coisas absurdas. Mas você tem discernimento de Deus. Se eu tenho que falar? Não, eu não mandei você falar. Eu apenas te mostrei, porque o meu servo não será confundido e nem envergonhado. Você está entendendo? Então o equilíbrio dos dons espirituais hoje é isso. Quer dizer, Deus manda Natan entregar uma profecia. Mas ele tem o quê? Uma estratégia para entregar aquela mensagem. Samuel, vou sacrificar ao Senhor. Foi o próprio Deus, pode falar isso para ele. E quando ele chegou lá na aldeia lá de Jessé, né? Ele falou o quê? Vim sacrificar. Todo mundo tremendo, porque era o profeta chegando, né? É de paz a sua vinda? É de paz. Vim sacrificar o Senhor. Ele ungiu um rei em uma missão. Então o Espírito de Deus não é de confusão. Se Deus fala algo, ele se responsabiliza por aquele algo. Só que a linguagem de Deus é conhecida. O dialeto humano também é conhecido, como a do inimigo também é conhecida. Então esse equilíbrio é geral, na verdade, não é somente na ação do Ministério do Louvor. É no exercício de todo o ministério tem que haver equilíbrio. Agora o elogio, eu vi diversas pessoas se perdendo na estrada, não quero citar nome. Amigos mesmo, né? Que hoje estão caídos. Tem que ter cuidado para não Se tomar inflar. glória. E Paulo Porque fala a lá em glória é de Coríntios, Deus, sempre. Coríntios 8, versículo 1, isso é só para respaldar o que você está falando. Diz assim, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, todos temos ciência. Aí a última parte, sabe, fala o quê? A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, já não sabe como convém. Se alguém sabe demais, né? Tem pessoa que tá parecendo Deus. Você nem falou, ele já sabe. Você já não deixa você dialogar. Eu já sei, entendeu? O senhor parece, então, ele tá tipo assim, se equiparando. Quem já sabe tudo não tem espaço para aprender mais nada. Eu né? tenho a onisciência. Agora Jeremias falou o quê? Sou uma criança e não sei falar. Moisés falou o quê? Sou pesado de língua. Não sei me expressar direito, entendeu? Então todos os homens que foram chamados se sentiram o quê? Desqualificado para fazer. Paulo falou o quê? Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Deus teve misericórdia de mim. Isso revela assim humildade, né? Humildade plena. Tem que manter a humildade. E Paulo fala outra coisa, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Duas palavras gregas. Porque foi-me imposta essa obrigação. Imposição e obrigação. E ai de mim se eu não anunciar. Muito bem, o programa Luziane Fox está chegando ao final, mas antes eu gostaria de ouvir aí uma palhinha, né? Com as cantoras. Podem cantar? Começa por quem aí? Vamos lá, Luísa Rodrigues. Sim. Dá uma palhinha aí, uma canção. A música é sua ou você vai cantar uma música de outro cantor? Como é? Então, eu vou cantar uma música minha que o Senhor me deu quando eu estava no leito do hospital. E ele disse assim para mim que eu não ia morrer porque tinha promessas me esperando. E eu posso dizer que é igual a canção que fala sobrevive adorando. Então, para eu estar aqui hoje conversando com você, Luiz, eu tive que sobreviver adorando. Não tem outra palavra senão essa, né? Você não vai morrer, tem promessa te esperando, continue lutando. Eu estou contigo e estou trabalhando, e como eu fiz com Abraão, sua geração estou abençoando. Eu sou o teu Deus, não temas, não desista, não desanima. A dor está grande, mas não estás sozinha. Já dei ordem para os anjos para te ajudar. Então mantenha calma. A mensagem que eu deixo para você hoje que está ouvindo essa rádio é: tenha calma, porque há uma esperança e a esperança é Jesus Cristo e Ele sempre vai ser e será a sua melhor escolha. Maravilha. Agora, Isabelle, sua vez.
Eu poderia deixar uma palavra pros... Sim, pode ser. Quero estar lendo aqui em Salmos, capítulo 42, que vai dizer: com uma corça anseia para as correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde é que está o seu Deus? Esse versículo me chama muita atenção, porque me lembra lá de onde foi dito aqui, ó, que como a gente pode ter cuidado para não se engrandecer. Mas aí eu penso o seguinte: como é que eu poderia me engrandecer sendo que eu não sou nada? Como é que eu poderia me engrandecer sendo que todos os dias eu acordo e penso: Senhor, obrigado por mais esse dia. Sendo que todo dia eu penso: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Se hoje em dia eu estou viva, se eu tenho alguma coisa, é por causa de Ti. Porque quantas vezes nós ficamos abatidos, nos sentimos incapazes? Quantas vezes o mundo mais não nos satisfaz? Porque a única coisa que pode preencher o vazio, foi dito só isso aqui, ó, que a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Não é sede da coisa do mundo, mas é sede dele. Como uma corça suspira pelas correntes das águas. E aí, a corça, ela precisa da corrente. É uma necessidade. Quando é uma necessidade, se torna prioridade em nossa vida. Que é o caso da gente precisar de Deus. É precisar da presença dele, ser dependente, porque um cristão é dependente de Deus, é dependente do que ele faz, é dependente do que ele dá, é dependente daquele sacrifício de cruz no Calvário, porque se não fosse aquele sacrifício naquela coisa, a gente nem estaria aqui. Quem está aí? Como é que poderíamos nos engrandecer se a gente não somos nada? Se somos pó, viemos do pó e vamos voltar ao pó? Sim. Eu quero deixar essa mensagem para você, irmão, porque foi por ti aquele sacrifício. Então, se você está ouvindo, a melhor coisa que tu pode fazer na sua vida é entregar a sua vida a Ele, é ser dependente a Ele, é ter necessidade da presença dEle, porque não tem preço tu estar na presença de Deus. Muito bem, acabou de chegar um áudio aqui da Sula Moreira, lá do Lunabel, Novo Gama. Vamos ouvir, o áudio não foi filtrado, né? Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-la, né? Fala aí, Sula. Está aí, que a rádio está fora do ar. A Sula, ela está em Novo Gama, né? A rádio não vai no Novo Gama, né? Só pelo site ou então pelo aplicativo. Mas na Grande Luziânia está funcionando legal, viu, Sula? Muito bem, programa Luziânia em Foco chegando ao final. Quero agradecer aqui os meus convidados, o reverendo pastor Jonas Bimacena, pregador internacional, conferencista, teólogo, pedagogo, missionário, conferencista aí, né? Faz parte de algumas convenções também, né? Quais são mesmo? Tem a CIUC, né? Que é a Convenção Internacional Interdenominacional Unidade Cristã, que é um projeto missionário que está em Augsburg, na Alemanha. Augsburg, na Alemanha, na cidade de São Félix, também na Venezuela, e outras cidades da Venezuela. Barranquilla, na Colômbia, e outras cidades da Colômbia também. Chile, e algumas cidades de alguns países de língua hispânica, né? Que é feito missões lá. Mas a prioridade é a missões dos ribeirinhos do Amazonas, projeto de São Paulo, Cracolândia, né? Atendimento do SOS Dramas Familiares nas casas de recuperação, não somente o atendimento são de culto. Depois há o atendimento psicanalítico e terapêutico sobre cada pessoa, ouvindo as pessoas e trazendo também ali a receita, né, na área para eles se recuperarem. Também quero agradecer nessa noite aqui, né, pelo privilégio. Sou ex-paralítico, não é ex-portador de meningite, não podia andar e nem falar. É mesmo? Né, fui curado por meio de um voto da minha mãe, depois de ter ficado totalmente... Não falava, não andava. Quer dizer, e minha mãe foi a primeira profetisa na minha vida. Né, e ela fez o voto com Deus e eu voltei a andar miraculosamente por meio do louvor. Eu voltei a falar na madrugada e meu avô tinha banjo, bandolim e viola. Ele era
seresteiro da noite e ex-bruxo na cidade de Cachoeira Dourada de Goiás. Se converteu ao evangelho, se tornou compositor e também um itinerante, fazendo a obra em diversos estados brasileiros e compondo hinos sacros a Deus, no estilo Luiz de Carvalho, era mais ou menos, mas falavinha, né, o estilo dele. Ele cantava mais ou menos parecido com o Luiz Carvalho? Parecido a voz com o mais Luiz de grave, Carvalho, né? sim. Glória. Então, quer dizer, o louvor ele é algo extraordinário. Meu primeiro ministério também foi louvor. Eu cuidei de mocidade também, dentro de local que eu não vou revelar agora, né? Entendeu? Mas num outro deixar momento no oculto, eu vou falar, né, sobre isso aí. Mas então é algo assim extraordinário. O programa do Luiz Alberto é um programa extraordinário que vai crescer continuamente, né, nesse mesmo nível que está indo, né? Que há uma liberdade plena, né, de entrevista, de perguntas e respostas. Isso é muito importante. Isso até é curador e psicanalítico. Né? Porque ouvir, né, e falar. Quer dizer, mas as indagações, né, acerca das perguntas. Estamos aí há 4 anos no ar. Mais de 200 entrevistas realizadas ao vivo. Amém. Muito obrigado. Quem quiser encontrar o senhor, agendá-lo, qual o número? Eu mesmo gostaria de já pegar o número dele, né? Já gostaria dele pregando na minha igreja. Aprendi muito com o senhor hoje, só tenho a agradecer. Amém. Eu também aprendi com vocês. Bastante. Viu? Igual eu falei, o meu é 61, tá? 99510 1851. Aí tem o de São Paulo também. 11 99005 8118. E eu quero finalizar dizendo, Roberto, esse programa é importante também, de despertar novos talentos. Né? Uma oportunidade que nós estamos tendo aqui, ímpar, única, universal. Porque isso aqui não está sendo ouvido só no Brasil. No mundo. No mundo todo. Pela internet, né? Via internet. Então é uma chance ímpar e extraordinária. Quer dizer, eu acredito nesta geração. A igreja, sem essa geração, ela vai ficar estagnada. Então essa geração assume o papel da antiga geração para dar continuidade. Há alguns teólogos que dizem que nós cumprimos o Salmo 29. É a continuidade da obra da igreja primitiva, para a glória de Deus. Muito bem, quem quiser também entrar em contato aí com a Isabelle Munique, cantora, pregadora, e aí, onde encontrá-la? Tem meu número de WhatsApp, 61 993 96 5183. E Luísa Rodrigues, cantora, compositora. Tem o meu Instagram, @LuisaRodriguesOficial, e o meu número de telefone, 61 992899507. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez as participações aqui, por ter abrilhantado o programa, que enriquecido o programa, falando sobre música é cultura. Música é cultura e o papel social da igreja. Vou ficando por aqui desejando a todos um feliz final de semana. Lembrando que você pode também nos seguir lá no Instagram, né? @jornalista formado Luiz Alberto e Rádio Lusiânia FM. Esta entrevista estará disponibilizada no meu canal no YouTube, Talk Show do Luiz Alberto. Lusiânia FM. Olá, meus amigos.